estatísticas aqui de Náutico e São Paulo. A gente vai ter daqui a pouquinho também as estrelinhas, né? E aí, vamos começar. Eu quero que você traga um pouco, né? Essas estatísticas referentes a esse jogo entre Náutico e São Paulo. João. Então, se você olhar assim de modo geral, isso é uma estatística de jogo normal, né? Assim, o Náutico teve um XG quase empatado com o São Paulo, 1,5 a 1,7. Então, de gols esperados ali, os dois times foram praticamente iguais. Ô, João, deixa eu te perguntar um negócio já de saída. É contado o XG em um mesmo lance sair no gol no final ou eles cortam para poder o XG não disparar? Por exemplo, não, saindo gol, o XG é a mesma coisa, tá ligado? Não, veja só. Vamos lá, eu tô perguntando assim. O lance de Hélio Borges, no gol de Hélio Borges, ele perde o gol na pequena área, o que deve dar um XG ali provavelmente de 0,8. Só que depois ele faz o que daria outro de 0,8. A minha pergunta é, somar os dois? Somos dois, porque são dois lances separados. Eu entendo o que você está falando, mas... como é o mesmo lance, não teria como sair dois gols, né? Então, deixa eu ver aqui. Eu fico pensando, eles descartam pelo menos o menor, tá ligado? E deixam o maior. É porque essa partida tá estranha aqui com relação ao XG. No SofaScore ele não saiu. Aqui eles estão contando meio como se fosse uma finalização só. Mas eu acredito que esteja errado. Como finalização tem que contar as duas, mas como XG... Mas eu tenho quase certeza que conta os dois, Atos, porque a gente até já comentou sobre isso em algum programa, que isso dá uma maquiada, né, no XG, porque não teria como sair dois gols a partir do mesmo lance. Se ele perdeu os gols, era normal contar os dois, tem que contar os dois. Agora, quando ele faz, aí eu acho que acaba maquiando, porque não tem como sair dois gols. Mas eu não tenho certeza se aquilo é um XG absurdamente alto, não. Mas teria que ver aqui, eu não estou... O aplicativo que eu estou aqui acessando, ele deu uma bugada em relação ao XG. Tanto é que aí no print, ó, ele nem tá como costuma estar, porque não sei se eles não conseguiram calcular para essa partida. Mas, enfim, em relação ao XG foi bem apertado. Se a gente vê outros scouts aí, mostra meio que a mesma coisa, 16 finalizações para o Náutico contra 14 do São Paulo. O São Paulo teve um aproveitamento melhor, chutou 6 no gol e contra 5 do Náutico. Os dois chutaram 4 para fora. Muriel fez mais defesas do que Rafael. O São Paulo conseguiu finalizações de dentro da área. O Náutico conseguiu até 8. A gente comentou no pré-jogo como era difícil chegar na área do São Paulo para finalizar. E é uma coisa que é realmente muito difícil. Eles conseguem proteger muito bem a área. E aí ainda tem outra questão que também eu percebi bastante assim, durante a partida, é a capacidade de bloqueio dos zagueiros do São Paulo, que ajuda mais ainda essa defesa proteger o gol. Né? Eles têm uma capacidade de bloqueio de finalização muito grande. Toda hora tem algum zagueiro, algum jogador de São Paulo se colocando à frente da bola, tendo posicionamento corporal, expandindo a zona que seu corpo preenche para fazer realmente um bloqueio de chute. Tem um chute que Marco Antônio ele faz uma fila e ele vai chutar e ele é travado, assim, tem um bloqueio, que ali seria uma excelente chance de gol para o Náutico. Teve outros lances também, mas foi surpreendente também essa capacidade, e a gente vê aí traduzidos na quantidade de chutes que o Náutico consegue chegar ao gol, que só foram 5 de 16, então 11 desses chutes aí foram perdidos. Em questão de grandes chances, o São Paulo teve melhores chances que o Náutico, 5 contra 2 do Náutico. Então, assim, mostra... O jogo de São Paulo era muito propício para isso também, tá? O São Paulo, principalmente quando já é um jogo de transição muito forte, o São Paulo preza muito por isso, preza muito por saídas rápidas, pelo contra-ataque. E você pegando isso num jogo que o adversário é mais frágil,
num jogo que o adversário perdeu um jogador e você está com 10 contra 10, o espaço que isso abre para os seus contra-ataques, a mente fértil ali para o contra-ataque se abre bastante. Então, eu digo muito que essas grandes chances de São Paulo foram devidas a isso, e eu acho que esses são os scouts mais relevantes, tirando o próximo, assim, que é o número de desarmes. O Náutico desarmou São Paulo 13 vezes contra 25 desarmes de São Paulo. É uma quantidade cavalar de desarmes a mais. E aí eu coloco isso para 2 fatores. Primeiro, o time, né? Assim, a gente tem jogadores de nível muito alto jogando do outro lado. Desses 25, um quinto, 20%, foi de um jogador só, Oscar. Oscar teve 5 desarmes na partida. Então, assim, é realmente capacidade técnica, capacidade de desarme. E o outro, segundo fator, é o juiz, que ao deixar desarmes que foram faltosos acontecer, infla um número para o São Paulo, gera contra-ataque para o São Paulo, gera perda de posse do Náutico, gera menos bolas aéreas para o Náutico. O gol do Náutico sai de uma bola aérea. Então, como é importante isso para o Náutico, e o juiz acabou minando isso em várias oportunidades. Então, coloco aí esses 2 fatores aí para essa quantidade de desarmes, e traduz muito, né? O São Paulo, com essa quantidade de desarmes, justifica aquelas 5 grandes chances criadas. É normal. Se você desarma muito, se você é um time de transição e tem essa quantidade de desarmes, a tendência é que você conecte esses contra-ataques de forma boa, e você chegue a finalizações, você chegue a grandes chances, e principalmente com jogadores de qualidade. Assim, depois desse jogo, Oscar jogou muito, velho. Assim, que partida do Oscar. Esse número de desarme, essas chances criadas, muitos passaram pelo pé dele. E aí, levando um pouquinho já para o aspecto tático da partida, como foi importante a mudança do Zubeldia para o São Paulo, a mudança tática. Foi uma surpresa total. Eu acredito que o Náutico não esperava aquilo. Ele sai do 4-2-3-1, que ele vinha jogando, jogou contra o Náutico assim. Na última partida contra o Grêmio, foi a escalação que ele fez. E aí ele usava o Lucas Ferreira pela direita e o Oscar pela esquerda. E aí eu até comentei que seria até legal isso, porque Oscar, apesar de ser um jogador tecnicamente muito bom, ele não é tão veloz. Então talvez fosse mais confortável para Arnaldo ficar chegando em Oscar numa zona do campo mais afastada, mais pela ponta, do que enfrentar um Lucas Ferreira. Então eu acho que o Igor Fernandes, apesar de ser um lateral que ofensivamente ele não vai tão bem, quando ele no aspecto defensivo, ele é bem coeso. Assim, eu acho ele um jogador ok defendendo. Até dá para dizer que eu acho que ele defende bem. Então, esses embates seriam, eu acho que, mais ajustados. Só que aí o Zubeldia, ele muda completamente a estrutura. Ele passa a jogar com 3 zagueiros, liberando os alas. E aí, eu acho que onde ele ganha o jogo são nessas 2 próximas alterações, que é puxar Oscar para ser um médio, para ser um volante ali, que liberta o campo para Oscar jogar. Quando ele está na ponta, ele tem um campo muito mais curto para criar jogadas ali, e na volância, isso aumenta demais para ele. Então, faz ele criar mais chances. E a inversão de lado do Lucas Ferreira. Ele tira de um duelo que talvez fosse justo em questão de velocidade, em questão de defesa, com o Igor Fernandes e com o Carlinhos, que é bom você perceber também que o zagueiro ser um pouquinho mais veloz também faz diferença nisso, no caso o jogador passe do lateral. Seria muito difícil, assim, porque seria muito difícil marcar o Lucas Ferreira também pela direita, porque no primeiro jogo ele foi assim, muito competente no que ele se propôs a fazer. Mas no segundo, como o Zubeldia troca ele de lado, ele faz com que o Lucas ele jogue na zona mais lenta do Náutico, que é com o Arnaldo e com o Ryan.
E daí surge o primeiro gol do São Paulo. Aquele escanteio surge de uma jogada do Lucas que ele praticamente sai na cara do gol. Assim. Ele pega a bola no meio de campo e vai arrancando até a finalização que o Muriel é obrigado a colocar para escanteio. Então, essa mudança aí do Zubeldia mostra como o São Paulo tratou o jogo de maneira séria, tratou o jogo para vir aqui e tentar ganhar do Náutico, explorando as vulnerabilidades que o Náutico ia deixar, que o Náutico tinha. Então, foi um jogo bastante estudado por parte do São Paulo, obviamente do Náutico também. Então, assim, eu acho que muito o Zubeldia ganhou o jogo a partir dessas alterações. O Náutico também leva um gol muito cedo, um gol que seria até bom mostrar, mas infelizmente a gente não tem vídeo hoje, só que é um gol que tem falha do Náutico. O Náutico, quando foi no Morumbi, o Náutico foi quase que perfeito em bolas aéreas. Em bolas aéreas de bola parada, né? Escanteio, faltas laterais, praticamente perfeito. O São Paulo não conseguia chegar muito de cabeça. E nesse gol, a bola vai num local que era tranquilo. Foi na zona. O Náutico faz uma marcação mista de bola parada. Tem jogadores protegendo a zona ali da pequena área. E o Náutico deixou o Luciano cabecear entre Ryan e Carlinhos. Ryan, ele não consegue retirar a bola de cabeça no primeiro momento. E o Carlinhos, ele está atrás do Luciano, ele não consegue chegar para dar um combate. Então, tem gente que vai pesar mais para Ryan, tem gente que pode pesar mais para Carlinhos. Eu acho que um erro coletivo, sabe? Eu acho que tanto o Ryan quanto o Carlinhos tem participação assim, muito, muito forte nos gols. Eu não consigo isentar nenhum nem outro. E aí foi uma pena, porque muda a característica da partida. O Náutico, que precisava já vencer, se torna ainda, deixa a missão ainda mais difícil, principalmente depois que sai ali a expulsão para o Náutico, que, velho, eu já achei que não foi no campo, vendo o vídeo rápido, reassistindo o jogo, mais tranquilo, assim, foi aquele amarelo no máximo, assim. Mas, beleza, isso altera completamente a dinâmica da partida, né? Como eu estava comentando no começo, aquela expulsão deixa o São Paulo com o que ele mais precisava, que era campo para correr. O Náutico até tenta subir pressão, o Náutico tem uma boa quantidade de desarmes aí. Teve jogador do Náutico assim, com a mesma quantidade de desarme de Oscar. O Marco Antônio fez uma ótima partida, inclusive eu mudaria o meu melhor em campo para o Marco Antônio na hora do pós-jogo. Eu votei em Ryan, só que eu mudaria muito tranquilamente para o Marco Antônio. Fez a partidaça com 5 desarmes também, ajudando essa pressão. Eu gostei muito do jogo de Marco Antônio, velho. Foi um jogador, Renato, que ele fez o que eu cobrei no primeiro jogo, irmão. Falta. Bateu, deu aquele totozinho no calcanhar de Oscar, não deixou o São Paulo jogar meio confortável, sabe? Mesmo com muito campo para correr, ele tinha que fazer uma marcação meio que dupla, porque tanto tem que correr para frente, mas como o São Paulo tem uma qualidade muito, muito boa, você corre para frente já meio que sabendo que talvez você vai ter que percorrer uma longa caminhada para correr para trás novamente, porque provavelmente eles vão conseguir romper a pressão, e ele conseguiu fazer isso bem, na minha opinião. Então é um jogador aí que foi destaque da partida. O Auremi eu achei também uma boa partida. Também. Porque, velho, você tem que analisar o jogador a partir da capacidade dele, né? Assim, eu acho que foi uma superação de Auremi ali. Correu pra caramba no jogo todo, conseguiu uma quantidade menor de desarmes que o Marco Antônio, se eu não me engano, foram 3. Eu posso conferir aqui em um segundo. Então, assim, foram números relevantes do Auremi também. A dupla de zaga, assim, por mais que eu diga que eles falharam no primeiro gol, cara, corte de bola. Ryan cortou 17. Ele ganhou muitas pelo alto com os lançamentos que vinham do campo de defesa do São Paulo. Muitas antecipações também ele fez.
e o Carlinhos, que era um zagueiro que ele não saía muito para dar o bote, conseguiu ainda ter mais eficiência nesse número, que foram 18. Então, deixa eu só conferir se é isso mesmo. Recuperações de bola. Carlinhos, 18, uma no seu campo, uma só no campo do São Paulo, então mostra que ele ficou um pouquinho mais recuado. E Ryan, 17, sendo 4 no campo do São Paulo. Então, olha como o zagueiro estava adiantando, estava roubando bola no campo do São Paulo, além do Ryan ter feito 8 interceptações de bola. Então, assim, foi uma partida que eles foram muito exigidos e eu acho que eles conseguiram, na medida do possível. É foda, porque no erro que tem é gol, velho. Infelizmente é isso. Infelizmente, errou a marcação em zona no escanteio. Luciano chegou sozinho e fez o gol e praticamente acabou com a chance do Náutico ali com 4 minutos de jogo. Mas, em geral, eu achei uma partida de muita transpiração do Náutico, porque ficou muito difícil realmente. A expulsão atrapalha demais. O 10 contra 10 é vantajoso para o São Paulo. Então, eu acho que, de modo geral, assim, falando de uma parte mais tática, eu acho que foi um jogo meio de transpiração. O Náutico seguiu seus princípios, mas acabava deixando mais espaço do que o necessário, porque, obviamente, é com um jogador a menos. Então, o Muriel foi mais exigido. O Muriel precisou ter aquela cobertura de uma zona do campo muito maior do que ele costuma ter. Porque, obviamente, está faltando um. Se está faltando um lá na frente, falta pressão. Se está faltando pressão, o lançamento é feito mais fácil. Se o lançamento é feito mais fácil, o goleiro vai trabalhar mais. Então, é uma cascata que vai tendo, que infelizmente atrapalhou o Náutico. Mas, no geral, eu achei uma boa partida. Não saiu dos seus princípios. Jogou como tinha que jogar. Foi atrapalhado por faltinhas, foi atrapalhado por cera. Daniel, ele trouxe um dado hoje do tempo que o jogo ficou parado, e aí eu achei muito interessante, porque ele destrinchou esse tempo. Eu estou buscando aqui no Twitter, quem puder, segue lá o CNC Scout, mas eu vou roubar aqui, vou falar o dado que ele trouxe. O Náutico paralisou o jogo por 18 minutos, quase 19 minutos, sendo quase 1 minuto em tiro de metas, e aí foram 5, e 3,33 minutos em laterais, que foram 25. O São Paulo paralisou o jogo por 32 minutos, 5,21 em tiro de metas. Amarraram demais, velho. E 10,7 em laterais, foram 16. Então, a diferença em média, o Náutico demorava 11 segundos para cobrar um tiro de meta. O São Paulo demorava 40. Cobrança lateral, o Náutico demorava 8 segundos. O São Paulo demorava 37, quase 38 segundos. A cada falta, o Náutico demorava 37 segundos. O São Paulo demorava 1 minuto e 3. E escanteio era 26 contra 35. Então, assim, foi um absurdo de cera que o árbitro deixou acontecer. Então, assim, infelizmente foi um árbitro muito fraco, somado a uma bandeirinha muito fraca também. Mas eu acho que interfere, mas talvez não tenha sido primordial ali para o Náutico ter perdido a classificação. Talvez se individualmente a gente não tivesse falhado, pedir muito, talvez seja. A gente pudesse ter saído aí com o melhor placar, mas dá para tirar coisas positivas do jogo de terça. Só um ponto, só quero pontuar uma coisa dessa brilhante análise de João, que é o fato de que o técnico do São Paulo precisou mudar a equipe porque ele enxergava muito risco no Náutico. Então, assim, não foi simplesmente um jogo de imposição de um estilo de jogo do São Paulo. Não, ele precisou mudar. Ele enxergou que havia um risco, ele enxergou que o Náutico ele tinha possibilidades. Então, isso reforça, pelo menos para mim, que o Náutico ele pode estar entrando num caminho positivo.
em relação à forma de jogar, ao risco que oferece, né, aos adversários. Por isso que eu saí esperançoso desse jogo. Atos, quer comentar algo? Não, na verdade, eu queria comentar que antes do jogo, eu citei que a minha esperança nessa partida vinha do São Paulo se desligar da partida, sabe? São Paulo se desligar do jogo. O que acontece? Eu cheguei a utilizar como exemplo o jogo. Eu não sei se eu falei aqui no programa, mas para algumas pessoas que eu conversei sobre o assunto antes da partida, eu comentei. Eu esperava que acontecesse com o São Paulo, estava torcendo para que isso acontecesse, né? Algo parecido com o que aconteceu com o Náutico diante do Decisão. Óbvio que o Decisão é um time muito abaixo do Náutico. Não, agora eu lembrei que eu citei isso sim, que eu falei do Bambam e tal, até que eu tinha esquecido o nome do atacante do Decisão. E eu esperava que acontecesse isso do São Paulo vir desligado para o jogo e o Náutico se aproveitar disso. Mais ou menos o que aconteceu com o Fortaleza contra o Retrô, por exemplo. Só, eu vou dar 2 elementos do porquê isso não aconteceu. Primeiro que eu acho que, por exemplo, o Retrô, por ser um time que não tem a camisa do Náutico, não tem a torcida do Náutico, ele conseguiu passar despercebido assim. E isso deve ter colaborado no Fortaleza ter meio que se desligado do Retrô. Já o Náutico, até pela toda a mobilização que fez, eu não estou culpando aqui mobilização não, gente, por favor, mas, querendo ou não, o negócio repercutiu nacionalmente e foi um fator a mais para deixar o São Paulo mais ligado, tá? Mas o fator mais predominante não foi esse, foi, na verdade, o foco que o São Paulo teve no jogo, independente de qualquer coisa. A gente poderia estar de portão fechado, ou poderia colocar nenhum torcedor no campo, fazer mobilização nenhuma, o São Paulo já ia vir extremamente focado para a partida. Eu tive algumas informações de bastidores que, assim, o São Paulo veio numa força-tarefa aqui em Recife. Chegar no Desde dia o hotel, antes. um dia antes, o hotel escolhido, policiamento em torno do hotel, para não haver nenhuma perturbação do sono dos jogadores. O comportamento do treinador na beira do gramado. Meu irmão, o treinador invadiu o campo no segundo gol, porra. Vocês têm noção do que é isso? O treinador, quando o jogo acabou, ele saiu feito um maluco, vibrando, dando soco no ar, porra. O foco do São Paulo era tremendo. Inclusive, também influenciado pela parte financeira. Eu hoje escutei alguns programas falando sobre a parte financeira do São Paulo. Eles estão tentando implementar uma reestruturação, tá? Da parte financeira. Só um segundo. Eles estão tentando implementar uma reestruturação financeira, tentando muito pelo caminho que o Palmeiras e o Flamengo traçou, de passar 2 anos mais pagando suas contas, com o pé mais no chão, para ver se consegue sair do buraco de dívida. O São Paulo está com muitas dívidas, para poder conseguir ganhar um gás nos próximos anos. E então, eles estão mirando demais, não só a Copa do Brasil em questão de título, né? Que praticamente é o único título que eles têm chances reais, digamos assim, mas também na questão financeira. Então, os 4 milhões, que seria muito importante para o Náutico, para o São Paulo também é muito importante. Tá? Eles vieram com esse foco tremendo para a partida, e isso, assim, dificultou a vida do Náutico em 1000%, pô. Em 1000%. Eu não contava que o São Paulo ia vir para uma guerra. O São Paulo veio para uma guerra. Então, talvez quem cita que a gente teve um pouco de azar no sorteio, eu acredito nisso diante do que eu vi o São Paulo, a forma que o São Paulo enfrentou o Náutico nesses 2 jogos. Acho que a gente tem um pouquinho de azar, tem alguns times ali, tanto jogando menos bola que o São Paulo, porque o São Paulo, veja, ele não tá mil maravilhas na Série A, tá no meio de tabela ali, mas o São Paulo é uma das melhores defesas do campeonato. O que para um time de Série C enfrentar torna o confronto difícil, de uma dificuldade maior, do que você enfrentar um time que deixa jogar com mais espaço.
O São Paulo tem uma marcação muito dura, né? Principalmente na frente da área. Tanto é que o Náutico teve muita dificuldade nos 2 jogos de conseguir algum tipo de jogada pelo meio, né? O Náutico sempre buscou primeiro os lados, né, do campo para poder conseguir alguma coisa. Então, foi um duelo de extrema dificuldade. Eu acho que isso traz também os fatores do comportamento dos zagueiros, porque os zagueiros do Náutico, veja só, Raia, por exemplo, é natural que algumas pessoas elogiem Raia porque ele melhorou de forma vertiginosa em vários fundamentos do jogo. Mas não deixa de ter falhado em alguns lances cruciais. Não só no lance do gol, mas como o lance, por exemplo, que o jogador do São Paulo dribla Muriel. É uma movimentação errada que ele faz, o jogador passa nas costas dele, ele vai dar o bote no jogador e o jogador do São Paulo dá o passe rápido. Até a movimentação dele, se você for olhar no segundo gol do São Paulo, é errado. Ele sai para dar um combate no jogador muito fora da posição dele. E a recuada que ele dá foi muito ruim. Apesar de que Muriel demorou a chegar, né? Se atrasou. Não, olha, o quanto ele avançou, ele não ia conseguir recuperar tempo, não. Mas o espaço que ele deixou, o passe sai nas costas dele. Sai no buraco deixado por ele. Então, mas aí você também pode tirar um pouco do peso disso, eu acho que dá para tirar, pela dificuldade que é o adversário. A gente tá falando de um adversário assim, gente. 17 vezes a folha do Náutico, o João citou isso. Então, é um adversário que ele vai lhe martelar. Você pode até estar atuando bem, você pode até conseguir bons desempenhos em várias jogadas, mas uma hora, assim, é uma quantidade tão grande, durante 90 minutos, que uma hora ele vai ter sucesso em alguma situação. Você vai fazer uma leitura errada, você vai dar um bote errado, você vai fazer uma cobertura equivocada. Isso acontece. Então, o lado positivo é vários fundamentos do Raia ele melhorou, muito por causa da melhora da parte física, o que a gente vai acreditar que é dos Anjos. Então você tem um aumento de bola aérea vencida por ele, você tem um aumento de duelos por baixo também vencido por ele, roubada de bola, interceptação, tudo melhora, para mim, tá relacionado com parte física, tá? Mas ainda tem umas falhas, mas talvez o adversário de um nível muito superior promoveu uma parte dessas falhas. Então a gente pode deduzir o seguinte: será que com o nível baixando agora, voltando a jogos da Série C, ele possa falhar menos em alguns lances cabais? É uma forma otimista de se enxergar, pelo menos nos jogos que a gente precisar dele, que a gente vai precisar pelo menos nos próximos 2, eu vou tentar olhar dessa forma. Eu não tenho o que fazer. A gente vai ter que jogar com Raia. Agora, também tem um outro ponto de vista que a gente deve analisar, que é o seguinte: para o jogador ele melhorar 100% em alguns fundamentos, em outros 200%, tem fundamento que Raia melhorou 300%, e mesmo assim é um jogador insuficiente para o que a gente precisa como titular. Por aí você tira o jogador que a gente tinha no Pernambucano. E o porquê das nossas críticas? Simplesmente estava afundando o time. Você tem jogadores como o Raia rendendo o que estava rendendo lá no Pernambucano, nos regionais, nos primeiros jogos. Porque como é que um jogador melhora 2, 3 vezes mais em tantos fundamentos e mesmo assim você se questiona de forma natural, e eu acho que é a análise a ser feita de dizer: ele não é jogador para ser nosso titular. Veja o tamanho do buraco que era. Então, nos 2 próximos jogos eu vou tentar me apegar a esse avanço físico dele, essa melhora nesses elementos periféricos do jogo, para a gente cumprir esses 2 jogos. Agora, precisa contratar. A gente não pode ficar contando com Raia até o final da Série C. Até porque depois de Raia ainda não tem ninguém nem para poder substituir. Felipe demonstra estar fora de forma, Hélio está colocando ele para fazer um tipo de jogo, um tipo de treinamento específico. A gente precisa, porque o elenco está curto, está de baixa qualidade e está curto. Na questão da zaga, isso se torna mais potencializado ainda. São poucos zagueiros e zagueiros de uma qualidade baixa. Carlinhos, que é o nosso melhor zagueiro, antes desse jogo do São Paulo, teve 2 jogos muito fracos. Que a gente fica até incrédulo, porque a gente vê no Carlinhos as ferramentas
necessárias para poder ser um zagueiro de confiança, mas às vezes ele não entrega. Às vezes ele não entrega. Ele colapsa ali e não entrega, como aconteceu nos 2 jogos anteriores a esse do São Paulo, onde ele acabou rendendo mal. Então, precisa contratar. Precisa contratar zagueiro, precisa contratar lateral esquerdo, precisa contratar lateral direito. Eu acho que Marcos Ítalo não dá mais. Não dá. Eu não consigo ver Marcos Ítalo mais nesse time do Náutico. A não ser um jogo ganho, botar ele 15 minutos para poder a parte física dele ali prevalecer. Mas eu acho que no entender do jogo ali, ele é muito limitado cognitivamente. As 2 últimas aparições dele assim, me irritaram profundamente de não conseguir entender o que está acontecendo no jogo do Confiança e nesse jogo. Cada um por motivos diferentes. E a gente precisa de mais atacantes, atacante de lado. Tem que analisar a situação de Paulo Sérgio, talvez até mais um jogador que joga centralizado. Mezenga não vai aguentar a carga sozinho também.